Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast pós-rodada Instant Reactions aos jogos de domingo da semana 4 da NFL. Aqui comigo nessa missão, João Eduardo Dutra, ele que você pode acompanhar o trabalho dele no @ Duca_JE. João, e aí, como é que você tá? E aí, beleza? Domingão que não teve derrota do Jets, então é uma vitória isso, né? Então acho que pode contar como vitória. Pensando bem, não, porque a gente tá na briga aí pela primeira escolha geral, então nada pode contar como vitória nesse momento. Verdade, infelizmente não posso dizer o mesmo, mas a gente vai passando aquele esquema Instant Reaction, vamos passar por todos os jogos do domingo da semana 4 da NFL. Vamos começar pelo Cleveland Browns, que passou o carro para cima do Dallas Cowboys, 49-38. O jogo chegou a estar uma diferença. Deixa eu ver quanto que chegou a estar a diferença aqui. Que chegou a estar uma vantagem bem grande pro Cleveland Browns. Chegou a estar, deixa eu ver aqui. Acho que 40 41 todo, né? e 41-14, isso mesmo. Os Browns encostaram 49-38, mas os Browns evitaram a Atlanta Falconizada, venceram pelo placar de 49-38. João, qual que é a sua, como o tema do programa é Instant Reaction, qual que é a sua Instant Reaction ao ver esse jogo? Eu acho que é isso. Os Browns evitaram uma Atlanta falconizada aí no final. O Dallas Cowboys tem uma defesa muito ruim, foi muito mal no primeiro tempo a defesa, mas é um ataque muito explosivo, principalmente o ataque aéreo. Talvez um dos melhores ataques aéreos da NFL, principalmente em termos de número de recebedores. A Mari Cooper, Sid Lamb hoje foi maravilhoso, ainda tem o Michael Gallup, etc, etc. Eles conseguiram encostar, teve um momento que eu achei que eles até pudessem virar, se não me engano ficou 41-38 o jogo, mas os Browns conseguiram anotar um touchdown no final. Teve aquela maluquice que eles tiveram um extra point bloqueado, mas conseguiram levar a bola até a endzone e Verdade. anotar os 2 pontos. Aí acabou o jogo. Se Dallas tivesse recuperado o extra point bloqueado e retornado para touchdown, para a conversão de 2 pontos, ainda teria o jogo. Ainda ficaria uma posse de bola, mas o Dak Prescott lança a interceptação no final, mas o jogo já tinha acabado ali. Então uma questão esse time dos Cowboys, né? Porque tem um ataque muito dinâmico, semana após semana vem mostrando isso, até o próprio jogo contra o Seattle Seahawks, o jogo contra o Atlanta Falcons. É um ataque que não tem dificuldade para mover as bolas, mas a defesa não para ninguém, e é uma defesa que tem problemas na secundária, tem problemas no front seven. Então Tirando isso, é, o Dallas Cowboys está num momento estranho, porque é um time 1-3 que só tem uma vitória, que foi com o Atlanta Falcons. Não quero dizer que o Atlanta Falcons entregou a vitória, mas foi naquela ocasião que a gente sabe. Foi o Atlanta Falcons não conseguindo recuperar um sidekick, que com essa nova regra é quase impossível você não conseguir recuperar. Então é um começo estranho pro Dallas Cowboys e uma temporada que o Jerry Jones tem muito que pensar. Será que essa história dele tentar baixar o preço do deck, pagar todo mundo no time, foi uma boa ideia mesmo? Porque hoje quem tá salvando é o Dak Prescott, e ainda assim é um salvar que tá 1-3 o time. se não tivesse o Dak Prescott, a situação do Dallas Cowboys seria muito pior. Ele tá jogando em legítimo nível de MVP. Ele tá atuando ele tá tendo um desempenho fantástico mesmo. E você tocou no ponto certo. Esses jogos só foram competitivos por causa do Dak Prescott. Mas eles têm uma defesa historicamente ruim, né? Uma defesa, pra mim, é a pior defesa da NFL. E eles não conseguem parar ninguém em todo. Tem problemas em todos os setores, não tem nada que essa defesa dos Cowboys faça bem. E o Cleveland Browns não teve nenhuma dificuldade. Eles tiveram, foi o terceiro quarto que eles marcaram 24 pontos? Acho que foi o terceiro quarto. Não, o segundo quarto, desculpa, que eles marcaram 24 pontos. Você não pode ceder um quarto de 24 pontos na NFL. E acho que o mais impressionante, eu tava conversando até com o Rodrigo sobre isso durante o jogo. Não sei se vocês aí que estão escutando tiveram a mesma sensação. Eu não tive uma sensação que o Baker Mayfield foi espetacular. Muito pelo contrário, eu achei que ele desempenhou o esquema tático do Kevin Stefanski. Ele conseguiu os avanços que o esquema dava a ele. Ele não criou nada de espetacular. Não jogou mal. Claro, você não vai falar com um quarterback de um time que marcou 49 pontos, jogou mal. Mas ele não precisou criar muita coisa, aliás, não precisou criar nada.
E quando. Lançou a 165 jardas na partida. É, Menos de 200 jardas. 19 de 30 passes, então eu não vi nada de especial no Baker Mayfield. Eu achei que ele desempenhou o esquema. Eu acho que tem um monte de quarterback que você bota nessa situação que não prejudicaria o time, como o Baker Mayfield não prejudicou. Mas eu não saio desse jogo mais seguro quanto ao Baker Mayfield. E para ser bem sincero, não que esse jogo tenha aumentado o meu nível de preocupação. Talvez o Baker Mayfield não seja mesmo que mostrou em 2018 como rookie, porque a gente tem o 2019 dele inteiro e agora a gente, claro, é cedo ainda para tirar conclusões definitivas, mas eu acho que num jogo que tá tudo funcionando, ele não foi a melhor parte desse ataque nem de longe. Eu não achei que foi um bom jogo do Baker Mayfield. É, achei que foi o grande cara desse jogo. A linha ofensiva dos Cowboys jogou muito bem, dos Browns jogou muito bem, mas o grande jogador desse ataque hoje foi o Odell Beckham. Foi o Odell Beckham correndo com a bola, recebendo passe. O último touchdown ali do Beckham Jr. é espetacular pelo lado do Odell Beckham. E é uma tristeza só a defesa dos Cowboys, né? Era uma jogada que aparentemente ia ser uma perda de 11 jardas. O Odell Beckham consegue levar para casa e acabar com o jogo. Mas o Baker Mayfield me parece estar sendo um caso de um quarterback bom, mas não tão bom assim. Que não parecia ser o caso quando ele era calouro. Quando ele era calouro, parecia que estava despontando como um dos melhores quarterbacks da liga. Era uma estrela jovem, era um cara que tinha uma atitude muito legal, que gostava de falar, de brigar, aquele feeling dangerous, essas coisas. Mas hoje ele é um cara que não compromete, não tá comprometendo. Embora ano passado teve algumas partidas que ele comprometeu. Verdade. Mas, mas para ele ter um jogo como ele teve hoje, ele precisa ser muito ajudado. O Kevin Stefanski, não vou dizer que o Kevin Stefanski sai do caminho dele para ajudar o Baker Mayfield, porque é o estilo de jogo do Kevin Stefanski esse. Mas é um estilo de jogo muito específico. Você tem que ter muito rollout, você tem que ter muito play action, você tem que ter muito um estilo de jogo para o Baker Mayfield ter uma partida boa. Então, acredito que isso no final não acaba sendo um método. Como é que eu posso explicar? Tem um Ele teto, não vai né? ser, ele tem um teto, ele não vai ser o melhor quarterback da liga, talvez não seja nem um quarterback top 10 da liga. Ele precisa ter um esquema tático que ajude muito ele. Por exemplo, eu não quero comparar os dois, porque eu não sou muito fã desse cara, mas me lembra um pouco a situação do Kirk Cousins, que teve anos muito bons, quando o Sean McVay fazia tudo para ele ter a chance, para ter o caminho mais fácil, tudo que o Kyle Shanahan, se eu não me engano, era o Kyle Shanahan, também trabalhava lá, fazia Foi o Kyle tudo para ele. Shanahan primeiro, mas acho que foi pouco tempo que eles estiveram juntos. E depois o Sean McVay, e depois com o próprio Kevin Stefanski em Minnesota, né? Sim, eles faziam tudo para ele ter a vida mais fácil possível. E esse não é o caminho na NFL, porque vai chegar no momento que eles vão enfrentar uma defesa que, surpresa, surpresa, é melhor que a dos Dallas Cowboys, que Todas as defesas da NFL, né? não vai deixar o time fazer isso. Ele vai falar assim, ó, isso aqui a gente vai tirar, você vai ser a gente de outro jeito. E eu sinceramente não sei se o Baker Mayfield tem esse outro jeito na manga dele. É muito passe no pé do wide receiver, muito. Eu sei que é estranho, né? Porque, assim, eu acho que as pessoas vão ver o placar e. Ganhou de 49 pontos, ó, o Baker Mayfield voltou, né? E tal. Mas a gente viu o jogo, a gente viu que ele não foi espetacular e ele não vem sendo espetacular. E eu acho que isso. Ele. A linha ofensiva melhorou da água pro vinho. O Odell Beckham tem capacidade de fazer o que ele fez nesse domingo. O Jarvis Landry ainda é um excelente slot receiver. A gente não sabe ainda a situação do Nick Chubb, mas Chubb e Kareem Hunt, uma baita dupla. E acho que o que tá impondo um teto a esse time dos Browns hoje é o Baker Mayfield. Eu sei, sou estranho depois de um jogo que marcou 49 pontos. Eu acho que os Browns têm muito motivo para ficar animado. E claro que o Cleveland Browns não vai ser a melhor versão dele em setembro, nem em outubro, talvez nem em novembro. Mas é um time que tá evoluindo, tá na direção correta. Mas eu acho que o Baker Mayfield tem que evoluir mais. Vamos seguir agora para Chargers e Bucks. Os Bucks venceram por 38-31. O Justin Herbert entrou em campo pegando fogo, tá jogando no nível. Ele é o Rook of the Year nesse momento, né? Ele seria o Offensive Rook of the Year, ele tá jogando no nível altíssimo. Eu até tuitei depois do primeiro tempo que eu achei que foi a pior sequência do Tom Brady com a camisa dos Bucks. Vinha sendo o pior jogo dele com a camisa dos Bucks, só que ele virou totalmente
Desculpa. Ele virou totalmente a chavinha no segundo tempo e fez os melhores 30 minutos dele com a camisa Tampa Bay Buccaneers. Ele foi espetacular, achando passes longos. Ele perdeu o O.J. Howard no final do jogo, já não tinha o Chris Godwin. O Mike Evans estava claramente no sacrifício, mas com o Mike Evans limitado, com o Scott Miller, que tá jogando como se fosse um Julian Edelman melhorado, se é que isso faz algum sentido, esse time do Tampa Bay Buccaneers jogou muito bem no ataque, virou o jogo e pra mim eu ainda continuo com a mesma opinião. Eu acho estranho porque toda semana, na segunda-feira, eu leio e escuto algumas coisas falando: o Tom Brady tá jogando como um quarterback de 43 anos, o Tom Brady tá parecendo com o Drew Brees e tal, muitas comparações com o declínio do Drew Brees, que a gente vai falar mais pra frente. Mas eu nunca saio com essa sensação depois de assisti-lo no domingo. E sempre quando eu boto pra ver, seja o condensado ou o Coaches Filme, e aí vai depender de como tá meu tempo durante a semana, eu nunca tenho a sensação do que o Tom Brady é um quarterback pior do que no ano passado ou em 2018. Eu continuo vendo um quarterback que o teto não é mais alto, como foi, por exemplo, em 2017, como ele foi MVP, mas eu vejo um quarterback com totais condições de ajudar o seu time a produzir mais no ataque. Ele comanda muito bem esse ataque, ainda tem problemas de entrosamento, mas eu não acho que o Tom Brady de forma alguma limita esse time, muito pelo contrário, ele ainda eleva esse ataque. Eu acho que hoje ele tá ali entre o oitavo, 12º por aí no ranking dos quarterbacks titulares, e para mim eu não vejo nenhum sinal de declínio é, agudo no jogo do Tom Brady. Eu acho que ele ainda continua como um excelente quarterback e com isso o Tampa Bay Buccaneers agradece. É, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser quase uma heresia. E vão me cornetar, mas eu quero falar isso só porque eu achei interessante. O Tom Brady sim tá aparecendo com o quarterback do New Orleans Saints, mas não é o Drew Brees. Se for o quarterback que ele tá aparecendo, seria o James Winston. 4 pick six nos últimos 6 jogos, vem lançando turnovers, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. É, ele tá numa fase da carreira dele, e não no sentido da idade, no sentido de onde ele tá, com o técnico que ele tá, com as armas que ele tá, que ele vai arriscar mais. E foi o que aconteceu, vem acontecendo nesse início de temporada. O Parece Tom que ele tá Brady se nem testando. Às vezes eu tenho essa sensação que ele tá se testando. em nenhum momento ele me passou a sensação que ele tava igual o Drew Brees, por exemplo, naquele jogo contra o Las Vegas Raiders, que o Drew Brees não conseguia dar passe mais 5 jardas, que o braço dele não aguentava, e ele não queria também, ele tava só no jogo curto, Alvin Kamara, etc, etc. O Tom Brady não, o Tom Brady tá soltando o braço. Isso vai acontecer interceptações, porque é um sistema novo e a gente já explicou isso aqui algumas vezes. Mas ele não me passa a impressão de não conseguir fazer lançamentos. Hoje, isso mostrou várias vezes. Aquele lançamento para o Scott Miller no final, talvez exista uma pessoa de 43 anos no mundo que consiga fazer ela, e essa pessoa é o Tom Brady. Então, eu não consigo ver esse declínio todo. Acredito que no Drew Brees é muito mais claro, mas, de novo, turnovers, a pick six que aconteceu, são ossos do ofício, é um esquema diferente para ele vai se arriscar mais. Não acho que vai diminuir até o final do ano, mas, de novo, é, não, o problema dos Buccaneers no ano passado era que o James Winston enquanto ele lançou 30 touchdowns, que é um bom número, ele lançou 30 interceptações. Esse ano, eu acredito que o Bruce Arians quer que o Tom Brady lance 30 touchdowns e talvez 17 interceptações, que eu acho que aí o Buccaneers é um time muito forte. Se ele conseguir diminuir 10, 13 interceptações do que foi o ano passado, eu acredito que vai ser um time muito forte. Então, e o Tom Brady, eu acredito que ele tem capacidade para isso com o decorrer da temporada. Mas não vai ser um ataque igual ao do New England Patriots, que é um ataque muito seguro. Vai ser um ataque completamente diferente. E eu não consigo ver esse declínio todo que eu gosto de falar, porque não parece um quarterback de 43 anos jogando futebol americano nesse momento. Não parece mesmo. Tem vários quarterbacks mais jovens mostrando bem mais declínio. E eu acho que no esquema tático do Bruce Arians, ele tá fatorando aí esses riscos que ele toma, né? E no agregado, assim, você não vai vencer no agregado quando seu quarterback lança 30 interceptações. Mas se lançar 17, como você falou, mantendo a agressividade, que tá bem mais do que no lucro. E a defesa precisa jogar melhor, né? O Keenan Allen foi imparável, acabou com a secundária Eu sei que os números dele não são espetaculares, 8 recepções para 62 jardas,
mas parecia que em todo momento chave o Keenan Allen fazia o que ele queria com a secundária dos Bucks. Eu gostei muito da atuação dele, achei que a defesa dos Bucks poderia ter jogado bem melhor. Mas vamos falar do Justin Herbert, né, João? Que não era, eu não gostava dele no draft, e se eu não me engano você também não gostava muito dele no draft, mas ele vem tendo um começo de carreira fantástico. Ele é o segundo quarterback com mais jardas passadas nos 3 primeiros jogos dele na carreira. Quem que você acha que é o número 1? Você deve ter visto no tweet. Não vi, não. Quem é? É o Cam Newton, 2011, né? Os três Ah, não. primeiros. Vi sim. É o... E ele tá tendo um começo espetacular. E ele perdeu o Austin Eckler no começo desse jogo, que é uma válvula de escape importantíssima, né? Ele é um dos melhores ali, tá junto com o Kamara e com o McCaffrey, na minha opinião, dos running backs recebendo passes. Ele perdeu o Eckler, que para um jogador, um quarterback jovem, eu acho que ainda faz bastante diferença esse alvo curto. E ele não sentiu. O Justin Herbert jogou no nível altíssimo. Teve uma bomba de 72 jardas pro Guyton, que eu não fazia a menor ideia quem era antes de começar o jogo. E assim, você olha aqui os números, ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alvos diferentes, 290 jardas, 3 touchdowns, lançou uma interceptação ali no final já, tentando forçar um pouco para virar o jogo. E eu nunca esperava que isso fosse acontecer, mas o Justin Herbert, a gente vai falar dos Bengals mais pra frente, mas pra mim, ele é o melhor jogador, é o melhor quarterback calouro. Claro, só tem como comparar ao Burrow, mas ele passou o Burrow, na minha opinião. Eu ainda não tô nessa, não. Acredito que o Joe Burrow ainda é melhor que ele. Não, Situações desempenho. diferentes. É o Não, desempenho em até pelo 2020. desempenho. É, Até pelo desempenho, o Joe Burrow, se eu não me engano, ele é o primeiro quarterback calouro a ter os 3 primeiros jogos com mais de 300 jardas na carreira. mas Se passou a eu bola não... 1 milhão de vezes também, né? É, mas o Justin Herbert vem mostrando alguma coisa que eu sinceramente não esperava dele, que é essa calma, que é um cara que foi jogado meio no fogo ali, toda a situação do Tyrod Taylor, que erro médico, Foi minha ia teoria, né? jogado, mas agora o técnico fala que o Tyrod Taylor é titular quando ele voltar, mas não sabe quando vai voltar, não sabe nem se vai voltar. Se não bota o Tarantino de volta, ele processa o Chargers. É, mas o Josh Allen vem distribuindo a bola. Hoje você falou, teve uma bomba pro Guyton de 72 jardas, a única recepção do Guyton. Teve outra bomba pro Tyron Johnson, logo no começo do jogo, de 53 jardas. Não sei quem é Tyron Johnson. Teve um touchdown pro Donald Parham, de 19 jardas. Também não sei quem é Donald Parham. Então é um cara que vem superando alguns problemas e vem mostrando que pode ser o cara dessa franquia. Então é um começo animador, no mínimo animador pro Los Angeles Chargers. Talvez eu tenha ido longe demais falando que ele já passou o Burrow em desempenho esse ano. Talvez eu tenha exagerado, de vez em quando eu exagero. Mas assim, ele tem uma capacidade de conseguir big plays espetacular. Só que passa alguns momentos que o Chargers tem alguma dificuldade para mover a bola, né? Então não é perfeito, nem longe disso, mas ele tem mostrado ser muito promissor mesmo. E a minha teoria é que o médico do Chargers, na verdade, é um torcedor do Chargers vindo do futuro, que sabia que o Chargers iria demorar muito para colocar o Justin Herbert em campo, e isso ia prejudicar o Justin Herbert. Ele voltou no tempo e furou o pulmão lá do Tyrod Taylor para acelerar o processo. Mini intervalo para lembrar que esse podcast e tudo que eu faço aqui no Cara dos Esportes é um oferecimento dos apoiadores e apoiadoras do Cara dos Esportes. Eu lancei em agosto, final de agosto, tem um pouquinho mais de um mês, o plano que você pode contribuir mensalmente a partir de R$10 por mês lá no PicPay. Além de você dar esse suporte ao meu trabalho, você tem acesso a alguns benefícios exclusivos, como podcast extra semanal durante a temporada da NFL e também newsletter exclusivo. Tem plano de 10, 20, 30 e 40 reais por mês. E com uma promoção até o dia 10 de outubro, quem assinar o plano MVP vai concorrer a uma bola de futebol americano. Então, se você está aí em cima do muro, é uma boa desculpa para começar
a ter acesso a esses benefícios, concorrer nesse sorteio e me dar esse suporte para continuar o trabalho que eu faço aqui. Então, link tá na descrição lá, ou busca Cara dos Esportes no PicPay e vamos voltar pro programa. Vamos seguir agora de jogo. O New Orleans Saints venceu o Detroit Lions por 35-29. Olha, esse número é um dos números mais absurdos que eu já vi na minha vida, João. Nos últimos 6 jogos, 6 que os Lions chegaram a liderar por 10 pontos, eles perderam todos. É a maior sequência desse tipo na história da NFL. Eu nunca vi nada igual. O Matt Patricia, eu sei que teve muita gente que não gostou quando eu falei que o Joe Judge não é muito melhor do que o Adam Gase, mas eu diria que o Matt Patricia não é muito melhor que o Adam Gase, que eu não sei se ele é melhor que o Adam Gase. Eu acho que os dois estão no mesmo nível. O Matt Você Patricia... lave a sua boca. Você lave a sua boca. Você lave a sua O boca e Adam falar Gase venceu 7 que jogos ano conquistou, passado. Ele que venceu 7 jogos. conquistou O Patricia não tem essa o condição. título de pior técnico da NFL. Não tem essa condição, Matt Patricia. Nenhum cenário possível um time do Matt Patricia venceria 7 jogos. E eu fui idiota de não perceber isso quando eu apostei no Lions vencendo a divisão. Eu não só apostei aqui no podcast, como eu também botei o meu dinheiro. Eu vou perder meu dinheiro por causa desse senhor que é um dos piores head coaches da história da NFL. Ele tem o terceiro pior aproveitamento na história do Detroit Lions. Você já viu a história do Detroit Lions como é ruim? É um negócio de outro mundo, assim. Matt Patricia não tem condições de ser head coach na NFL. Esse time do Detroit Lions tem talento, tem pessoas boas nessa organização. Tem o Darrell Bevell, que eu acho que é um bom coordenador ofensivo, talvez até muito bom coordenador ofensivo. Tem talento na defesa e ele simplesmente é totalmente inepto. Perde pro Saints com o Drew Brees limitado, com o Michael Thomas fora, com o Jared Cook fora, com o Janoris Jenkins fora, com o Marshawn Lattimore fora. E é ridículo esse time. Assim, é um desperdício de talento muito grande dar esse time na mão do Matt Patricia. Mas vamos falar do time que ganhou o jogo, João. No Orleans Saints, o Drew Brees teve, deixa eu ver aqui, 19 de 25 passes, 246 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. A interceptação foi desviada na linha de scrimmage, não é 100% culpa aí do Drew Brees. Mas vendo esse jogo um pouco por alto, não acompanhei com tantos detalhes, e vendo esses números, parece que o Drew Brees simplesmente não foi muito exigido, né? Não foi muito exigido, mais uma boa partida do Alvin Kamara. O Detroit Lions levou um susto no início. O Detroit Lions. O Lions levou um susto no início, quando o Detroit Lions abre 14-0, tem a interceptação do Drew Brees. Aliás, Mas detalhe, rapidinho, o jogo foi em Detroit. isso. Fecha parênteses. Por favor, João. Ele leva esse susto, mas consegue voltar. E o Drew Brees jogando aquele jogo de segurança dele. Emmanuel Sanders apareceu bem, passe para o Alvin Kamara, correu bem com a bola do time. E quando acontecer isso, eu acredito que o New Orleans Saints vai ser um time competitivo. Enquanto o New Orleans Saints não forçar, enquanto o outro time não forçar o Drew Brees a soltar o braço para mais de 10 jardas, acredito que o New Orleans Saints vai ficar na boa, principalmente quando o Michael Thomas voltar, principalmente quando o Jared Cook voltar. O problema vai ser quando o Drew Brees precisar resolver no braço. Tira no braço, e eu não sei se ele consegue mais fazer isso. O início de temporada não vem mostrando, pelo menos isso para mim até agora. Vamos avançar agora para Seattle Seahawks contra o Miami Dolphins. Seahawks venceram por 31-23 num jogo que o Miami Dolphins achou que só valia chutar field goals. Foram 5 field goals, se eu não me engano, nesse jogo. Enquanto o Seattle Seahawks, assim, eu acho que é sempre, o Seahawks sempre tem um jogo estranho guardado dentro de si. E normalmente é contra o Arizona Cardinals. Normalmente são 2 contra o Arizona Cardinals ao longo de uma temporada. Mas achei que foi um pouco desse jogo que teve, assim, a viagem muito longa e Miami quente, bem diferente de Seattle. Eu tô disposto a dar o passe pro Seahawks. Não foi espetacular? Não foi espetacular. Mas ainda assim a equipe marcou 31 pontos e venceu o jogo. Foi com mais emoção do que o torcedor do Seahawks gostaria. Mas venceu o jogo e não foi nem tão perto assim, né? O Dolphins, acho que diminuiu a diferença ali no final do jogo, mas eu acho que
eu tô disposto a dar esse passe pro Seahawks. Eu não acho que é um sinal de, sei lá, o Seahawks de pré-2020 tá voltando. Eu acho que foi apenas um jogo que. Uma viagem longa, como eu falei, calor e tal, não sei o quê. E o time não foi espetacular como vinha jogando. Depois de enfrentar vários adversários difíceis seguidos, acho que é natural você dar uma relaxada contra um time inferior como o Dolphins. Você acha que eu tô sendo muito benevolente, João, ou você concorda? Não, concordo. Acredito que o Seahawks entrou meio de freio de mão puxado. Pode ser por isso, por causa da viagem, cruzou o país, Miami é quente. Embora o Miami Dolphins não seja um dos três piores times da liga, é um time que desceu o nível do que os Seahawks estavam enfrentando até agora. Vieram de uma partida muito disputada com os Patriots, depois uma partida muito disputada com os Cowboys. Acredito que a defesa foi muito bem hoje dos Seahawks, pelo menos roubando a bola, 2 interceptações para cima do Ryan Fitzpatrick. Então, o Russell Wilson e o ataque, e o próprio Brian Schottenheimer, puderam. Não vou dizer que eles tiraram o pé, mas puderam ser mais calmos, não tinha aquela mentalidade que teve no jogo contra os Patriots e teve no jogo contra os Cowboys, que é toda vez que o Russell Wilson pega a bola, ele vai ter que resolver. Então, hoje, o Russell Wilson pôde errar, ele teve uma interceptação na red zone, foi mais tranquilo para o Seattle Seahawks pela fragilidade do adversário, que, com todo respeito ao Miami Dolphins, não é um dos melhores times da liga. Acredito que, mas não acho que seja um motivo de alerta para o torcedor do Seahawks. O Russell Wilson, embora tenha jogado meio de freio de mão puxado, ainda foi bem, lançou para 360 jardas, 2 touchdowns, teve um bonito passe para o David Moore, acho que se não me engano, no terceiro quarto. Uhum. Foi uma coisa linda. Sofreu um pouco com os drops, acredito que talvez os recebedores foram mal. O Tyler Lockett foi mal, teve 2 drops ali feios dele. O DK Metcalf também, embora tenha recebido 106 jardas e só 4 recepções, também teve uns drops feios. A interceptação foi uma bola disputada ali, eu achei que ele poderia ter feito alguma coisa a mais, mas eu acredito que é mais uma vitória do Seahawks, acredito que não é motivo de alerta ainda. Vamos passar agora para Washington contra o Baltimore Ravens. Os Ravens venceram por 31-17. Um jogo que nunca foi. Acho que foi bem controlado pelos Ravens, mas eu esperava um Baltimore Ravens com mais sangue nos olhos. E eu acho que pode ter rolado mais uma questão dessa de um time jogando com freio de mão, porque os Ravens não tiveram o Ronnie Stanley, né, que é o left tackle deles, um dos melhores left tackles da NFL. Não tinha o Chase Young do outro lado também, né, então uma preocupação a menos. Mas eu não gostei muito. Eu queria ver o Lamar. Não que o Lamar pudesse fazer qualquer coisa nesse jogo que fosse tirar o gosto ruim do jogo contra os Chiefs, né? Porque o gosto ruim que fica é ter visto mais uma vez os Ravens terem problemas num jogo, não de playoff, mas com cara de playoff. Mas ele vai ter uma atuação nota 6,5, acho que dá pra falar. 14 de 21, 193 jardas, dois touchdowns, uma interceptação, 53 jardas pelo chão e um touchdown. Acho que dá pra falar um jogo pelos padrões altíssimos dele, um jogo nota 6,5, 7. Eu não acho que é motivo para preocupação, mas ao mesmo tempo, João, não sei se eu tô sendo chato, eu gostaria de ter visto um statement game, né? Aquele jogo para dar uma resposta depois que aconteceu contra os Chiefs. E parecia muito mais um Baltimore Ravens muito mais preocupado em vencer o jogo sem levar, sem susto e sem ninguém se machucar num campo que tem histórico de machucar jogadores. Não que hoje o pior campo da NFL disparado é o do MetLife, mas parecia, o Ravens queria muito mais sair de lá todo mundo saudável e com uma vitória sem susto do que essa, corresponder essa minha vontade de ver uma resposta à atuação da última segunda-feira. Eu acredito que é isso. O Baltimore Ravens entrou meio de freio de mão puxado, de novo, adversário fraco. Vieram de um jogo mais disputado contra o Kansas City Chiefs. Disputado não, porque o Kansas City Chiefs passeou sobre o Baltimore Ravens. Mas teve um esforço muito grande do Baltimore Ravens para tentar fazer aquilo jogo, o que não aconteceu. Então acredito que eles foram mais com a mentalidade, vamos fazer o nosso, resolver isso e voltar para Baltimore. Se eu pudesse definir o que foi uma oportunidade perdida para Lamar Jackson. Porque tá a semana toda, desde o dia que o Patrick Mahomes mostrou que eu acredito que os dois não estão nem na mesma conversa, o Lamar Jackson e ele.
falar, e todo mundo falando, o Baltimore Ravens é um time que é one trick pony, só consegue vencer quando eles têm uma vantagem, e aí eles conseguem liderar, mas se um time for lá, e aquela história do bully, você vai e dá o soco na boca do bully primeiro, se o time for lá e abrir 14 pontos de vantagem, eles não conseguem virar nunca. Então era uma boa chance pro Lamar Jackson falar, vocês acham que eu não consigo ganhar no braço? Acho que é isso? Vou mostrar. Ele tem um jogão, porque era um time mais frágil, não ia ser tão difícil assim para ele, mas o Baltimore Ravens não fez isso. Uma partida fraca do Lamar, e não só fraca, é uma partida que corrobora pro ponto de falar que o Lamar Jackson não é o cara que vai resolver no braço. Só acertou 14 passos, lançou para menos de 200 jardas, então acho que é uma oportunidade perdida. Ele poderia ter tido essa partida para lançar 350 jardas, para ficar lá no pocket 40 vezes e lançar a bola mesmo, mas não aconteceu. O Baltimore Ravens continua vencendo, mas não apaga nenhuma dúvida que o jogo contra os Chiefs botaram. Ainda é um time que me parece ter problemas se não conseguir estabelecer o jogo terrestre. Aí eu vou discordar um pouco de você, porque eu acho que, de novo, eu não. Nada que o Lamar fizesse hoje teria mudado muito. E eu acho que se ele tem esse jogo, como você falou, a gente ia falar, contra o Washington é fácil, né? Contra o time como o Chiefs que é difícil. Mas aí ele tem um jogo mais ou menos, a gente tá pegando no pé do mesmo jeito, né? Mas eu concordo quando realmente parece uma oportunidade dele ter feito um grande jogo e de repente se recolocar na corrida para MVP, que ele tá fora nesse momento, né? Depois do jogo. São poucos jogos, né? 25% do desempenho dele em campo foi ruim, né? Que foi contra o Kansas City Chiefs. Mas eu não sei se ele tinha muito como ganhar. A solução é o Baltimore Ravens marcar um jogo contra o Atlanta Falcons, né? Porque aí o Falcons chega no terceiro quarto, começo do quarto vencendo, sei lá, 13 pontos. E aí é só o Baltimore Ravens deixar a natureza agir. Eles vão quebrar o gelo de ter virado um jogo no final do jogo. E aí esse time vira imbatível. Última coisa para falar desse jogo. Um dos seus favoritos, João. Terry McLaurin, que jogador, né? 10 recepções, 116 jardas, 118, desculpa. Eu sei que ele tá recebendo passes de um outro dos seus favoritos, mas a gente precisa botar o Terry McLaurin com um bom quarterback. Ele é espetacular e não merece essa situação. É diferenciado o Terry McLaurin, né? Desde que ele entrou na liga, vem sendo, na minha opinião, um dos melhores recebedores da liga. Não ganha tanta moral por causa porque não ganha jogos. Ele é um cara menor também, mas se você quer produção e produção, tem poucos caras melhor que ele. Tem poucos caras que você tem certeza que vão entregar, tem certeza que numa jogada desenhada ele vai estar no lugar certo, em posição de fazer a jogada, que nem o Terry McLaurin. E é isso, é um cara diferenciado, na minha opinião. Eu sou fã do N. Haskins, mas não é a melhor situação da NFL. Vou dar o braço a torcer. Vamos seguir agora para Minnesota Vikings, que venceu o primeiro jogo na temporada, venceu por 31-23 contra o Houston Texans. E eu tô aqui me chutando de não ter aproveitado essa oportunidade de apostar no Minnesota Vikings, porque eu li durante a semana. Saiu, não sei se foi durante a semana ou se foi ontem, no sábado, mas saiu a notícia: Bill O'Brien vai se envolver mais no play calling do Houston Texans. Isso já era um sinal de alerta gigantesco que ia ter problema nesse jogo. Os Texans muito mal. E eu tô começando a ver. Eu tô começando a ver um problema no Deshaun Watson que eu já vi outros quarterbacks, grandes quarterbacks terem, que é quando o nível de wide receivers ao redor dele é tão ruim que ele perde totalmente a confiança nos seus alvos. E aí ele começa a segurar muito a bola, e o Deshaun Watson naturalmente já é um quarterback que segura muito a bola, ele está segurando mais ainda. Ele nunca confia que o seu wide receiver vai estar no lugar certo, na hora certa, desmarcado. E como eles têm essa desconfiança tão grande, mesmo que o cara consiga, o Deshaun Watson não vai procurar ele na hora certa. E esse ataque dos Texans não anda. É uma situação bem complicada mesmo, porque tudo bem, eles tiveram um calendário bem difícil para começar a temporada, mas era para começar a virada agora, né? Contra o Minnesota Vikings, e não começou.
e deu muitos sinais de que acho que a gente tem que quando o time começa a mostrar muito que não é um bom time, e às vezes a gente releva porque é cedo e tal, mas eu acho que talvez seja a hora de acreditar que no Houston Texans ele tá dizendo pra gente, tá esfregando na nossa cara que não é um bom time, e por melhor que o Deshaun Watson seja, ele até teve bons números, jogou bem, 20 de 33, 300 jardas, 2 touchdowns, mas ainda assim não é o suficiente, o time é muito ruim ao redor dele, ele só tem esse tipo de número porque ele é um gênio, mas eu tô preocupado com o Houston Texans. Do lado dos Vikings, João, Dalvin Cook jogando muito bem, Kirk Cousins conservador, Adam Thielen e Justin Jefferson. Justin Jefferson, nesses últimos 2 jogos, vem fazendo um bom cosplay de Stephon Diggs, né? Eu tenho uma hot take aqui que nem sei se eu acredito muito nela, mas eu vou falar mesmo assim. Eu acredito que o Justin Jefferson já é o melhor recebedor dos Vikings. Adam Thielen é um ótimo recebedor, mas o Justin Jefferson é diferente. Ele é mais talentoso, pura e simplesmente. Então, acredito que com ele ganhando mais espaço, o ataque dos Vikings vai melhorar por osmose, ele vai ter um efeito muito parecido com o Stephon Diggs teve, que por mais que ele não tenha feito isso no college, LSU, não foi aquele cara que o Stephon Diggs está sendo no Buffalo Bills, eu acredito que ele tem capacidade para ser. Ele é maior, se não me engano, ele é maior que o Stephon Diggs, acredito que ele pode ser tão rápido quanto, e vem jogando muito, muito bem. Tava começando muito bem a temporada. Outro cara que tá se colocando aí como candidato sério ao Offensive Rookie of the Year. Vamos passar agora pelo Arizona Cardinals contra o Carolina Panthers. Eu não vou comentar que os Panthers estão 2-0 sem o Christian McCaffrey. Não vou fazer essa comparação oportunista. Seria bem injusto da minha parte com o pessoal que defende que você dê contratos grandes para running backs. Mas os Você Panthers. poderia ter usado um alerta de gatilho aí, porque eu, como um cidadão que teve a primeira escolha geral de um fantasy draft e draftou o Christian McCaffrey, eu estou muito sentido com essa situação. Então, acredito que até é delicadeza da sua parte citar isso. As pessoas riram de mim quando eu selecionei o Ezekiel Elliott na frente do Christian McCaffrey. Então, tem que escutar quem é o maior jogador de fantasy do Brasil há muitos anos, um dos maiores da história. Tem que me escutar. Cardinals, mais um jogo ruim do Cardinals, né? Jogou mal contra os Lions, jogou mal novamente. E num jogo que o DeAndre Hopkins não entrou 100% e os Panthers fizeram um bom trabalho contra ele, acontece o que eu vinha falando. Eles têm uma boa conexão com o DeAndre Hopkins e não tem muito mais coisa boa nesse time, né? E ter uma conexão boa com o DeAndre Hopkins já é suficiente para você vencer alguns jogos, né? Mas não sempre. E aí, um time que tem problemas na defesa, a defesa já estava desfalcada, sem o Buda Baker, por exemplo. E esse time que era o time quente da semana 1 e 2 agora tá 2-2 com 2 atuações bem abaixo do que vinha mostrando. Você sabe, no podcast de Palpites, eu falei que o Kyler Murray seria um dos meus candidatos a MVP se o Mahomes não ganhar. Fui quase ridicularizado Com por, razão por, agora, né? A gente tá vendo que com por razão. vocês, meu colega Gabriel e meu colega Rodrigo. É, nas 2 primeiras semanas eu estava parecendo um profeta. E agora estou merecendo ser ridicularizado, mas eu tenho uma última arma na manga, que eu queria pedir pro amigo Gabriel falar que o Arizona Cardinals merece o troféu Fogo de Palha, porque Não, isso não foi a vou. chavinha no ano passado Não vou que usar esse meu virou, poder de novo esse ano. que eu tô sentindo que tá parecida a situação do ano passado, mas Um, partida ruim, um certo o time de ataque Maryland, né? Que eu falei isso ano passado, que pode ter tido o MVP na última temporada, não confirmo, nem nego. para quem não sabe da história, Gabriel Não, não teve a conta coragem. não! Não conta não! Não vou contar, então. Não, brincando. É que É, eu falei, é que os Ravens eles começaram muito bem, aí depois perderam para os Browns, se eu não me engano, e tiveram um jogo ruim contra outro time que agora eu não me lembro. E aí, numa daqueles negócios de fazer provisões ousadas, eu falei que troféu pro fogo de palha para os Ravens, né? E aí só perderam de novo no Divisional Round, né? Mas quem só não dá palpite ruim, quem não dá palpites. Posso devolver um golpe pesado contra você? Robbie Anderson. 8 recepções, ah, 99 jardas. O Jets, acho que
podia abrir mão de um wide receiver, é o que a gente vê. Você que é torcedor dos Jets, né, João? Abriu mão do Robbie Anderson. Será que você rola algum arrependimento? Eu acho que não, porque você pensa que alguém lá dentro olhou e falou assim, Robbie Anderson ou Brashad Perriman? E é claro que a resposta é Brashad Perriman. Então acredito que não tem, porque os Jets claramente estão com um jogador melhor, que tem aí o que deve ter umas 35 jardas recebidas esse ano, já está machucado. Mas é isso, eu fico feliz pelo Robbie Anderson, que ele não está no pior lugar do mundo nesse momento. Robbie Anderson não é Mas escolha de primeira rodada que nem o Brashad Perriman, né? não foi nem escolha nenhuma. O Robbie Anderson é undrafted. Ah, não Então sabia. fica clara aí a diferença entre os dois. Mas se você quer me deixar mais triste, você não tinha que ter usado esse golpe. Tinha que ter usado que em algum momento a franquia New York Jets olhou pro Adam Gase e olhou pro Matt Rule e falou assim: Adam Gase é o cara. Esse é o cara. Que o Matt Rule tava doidinho pra vir pro Jets e a escolha foi o Adam Gase. E o Matt Rule, em pouco tempo, faz o Carolina Panthers parecer um time competitivo. O Adam Gase tá aí há 2 Mas é o anos Matt tentando fazer isso com o Rule Jets. ou o Joe Brady? Eu acredito que é um pouco dos dois. O Matt Rule, embora ele não seja o play caller e o Joe Brady seja, acredito que seja em outro patamar em nível de brilhantismo de média, o Matt Rule é um cara ofensivo. Ele fez um trabalho muito bom em Baylor. Acredito que é um pouco dos dois. E de novo, um assistente ele só é escolhido pelo técnico. Então, se o Matt Rule teve capacidade de trazer o Joe Brady, isso é mais um positivo para ele. Mas eu acredito que ele também tem parte nesse ataque. E é um ataque que, em 4 semanas, com o Terry Bridgewater, que vinha sendo um time que vinha sendo. Vai escolher um quarterback com uma das primeiras escolhas. Não sei se vai ter essa chance mais. Então, eu acredito que o Matt Rule vai fazer um trabalho muito bom com esse time. Vamos passar agora para o último jogo das duas, Jacksonville Jaguars contra Cincinnati Bengals. Aliás, Panthers venceram por 31 a 21, não lembro se eu falei o placar, mas os Bengals venceram por 33 a 25, um jogo bem disputado. Joe Burrow conquista a primeira vitória como titular, quer dizer, ele sempre foi titular na NFL, mas a primeira vitória dele na carreira. Agora ele tem uma vitória, um empate e 2 derrotas, ou seja, 4 pontos. E uma grande atuação do Joe Mixon, né? 151 jardas, 2 touchdowns. Ele teve um touchdown bonito pulando pelo defensor e ele que era dúvida para o jogo, né? No final da semana ele apareceu com uma lesão no músculo peitoral, mas entrou em campo. Joe Burrow menos pressionado, foi apenas sacado uma vez, isso é um bom sinal. O AJ Green continua muito mal, que é um péssimo sinal, uma recepção, 3 jardas. O Tyler Boyd continua sendo o melhor wide receiver dessa equipe, né? 7 para 90 jardas, e os Bengals conseguem vencer. É importante o Bengals vencer esse jogo, porque é um jogo que eles entraram como favorito. E uma coisa é você fazer um jogo, o troféu empatou com o Eagles, ou o troféu jogou de igual para igual contra, sei lá, qualquer outro time. Outra coisa é quando você vai enfrentar um time que é inferior a você, quando você tá nesse estágio tão cedo e você conseguir a vitória. E os Bengals conseguiram a vitória. Eu acho que isso diz muito do nível de jogador que o Joe Burrow é. E do lado dos Jaguars é um time competitivo, mais até do que a gente esperava, mas é um time que não vai muito longe. Esse sim, João, dá pra chamar, dá pra dar o troféu Fogo de Palha, que aí eu não corro muito risco. Então, torcedor de Jacksonville Jaguars pode comprar aí seus ingressos para ver o Super Bowl online. Ou Super Bowl não, mas uns playoffzinho tá Divisional garantido Round. já. James Mas Robson passou de 100 jardas totais, o melhor jogador da temporada até agora, meu MVP. faz sentido, o James Robinson vem jogando muito bem. É, de se esperar de escolhas altas de draft, né? É. Você não vai ter um Quando running você back usa, assim. usa uma escolha de primeira rodada no running back, né? É claro que ele vai ter esse tipo de desempenho. Ah, não, ele não foi draftado, né? Então, assim, tá sendo um péssimo podcast para quem ainda defende investir alto no running back. Vamos passar para os jogos do segundo horário? Vamos ser bem sinceros, os jogos do segundo horário deixaram um pouco a desejar em nível de competitividade. Vamos começar pelo Buffalo Bills contra o Las Vegas Raiders. Os Bills venceram por 30 a 23 sem nunca sofrer. E o Josh Allen continuou jogando muito bem. A defesa dos Bills continua com muitos problemas, mas é inegável que o Josh Allen deu um salto, né, João?
O Josh Allen conseguiu se tornar um dos melhores quarterbacks da NFL em um período de 4 semanas. Em 4 semanas dessa temporada, ele. Não vou dizer que ele apagou tudo que tinha de errado com o jogo dele nos outros 2 anos, mas fez um trabalho muito bom de corrigir esses erros. Eu dou crédito para ele e muito crédito para o Brian Daboll, o coordenador ofensivo, que vem fazendo um trabalho excelente. E a montagem do time foi excelente, que não é só você ter um time bom, é você ter um time bom com as características certas para ajudar, para potencializar o seu quarterback. Aí quando isso aconteceu, ficou mais fácil pro Josh Allen, ele pôde soltar mais. A gente tava falando do Baker Mayfield, que ele é um cara que tem um teto. O Josh Allen parecia ser o contrário, parecia ser um cara que não tinha o básico, mas tinha um teto muito alto, porque ele tem o bração, ele é um cara muito grande, ele é móvel pra caramba. Quando o Brian Daboll chega e o GM e o Sean McDermott, que não pode deixar de lado que é o head coach, eles conseguem elevar um pouquinho, não um pouquinho, elevar o chão do Josh Allen, ele vira isso aí, porque é um cara que tinha muito talento, mas tinha problemas com o simples. Agora ele tá conseguindo fazer o simples bem mais fácil. Verdade, e eu até cheguei a falar eu cheguei a twittar isso, né? O ataque dos Bills, ele parece. Ele tá alcançando níveis de Kansas City Chiefs em um quesito, né? Pelo amor de Deus. Porque eu já tenho. Já tiraram coisas que eu falei de contexto do podcast e tweetaram. Então, aquela coisa do cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Mas é em um aspecto que é o wide receiver desmarcado no fundo do campo. Eles têm dois que são elite nisso, o John Brown e o Stephon Diggs. E o Josh Allen tem problemas de precisão em passes longos, mas ele tem muitas oportunidades, porque ele tem dois caras dos que mais se desmarcam no fundo do campo. O Stephon Diggs é o melhor wide receiver em passes longos da NFL e tá dando certo, ele tá evoluindo. Tudo que você falou do Brian Daboll é verdade. Ele vai ser head coach no ano que vem, não tenho a menor dúvida quanto a isso, a menos que o Buffalo Bills vá num, sei lá, chegue na final de conferência, quem sabe no Super Bowl, que aí a gente tem visto que os times têm um pouco de. Tem pouca paciência para esperar os assistentes dos times que vão longe nos playoffs, mas tirando isso, acho que o Brian Daboll vai ser um head coach no ano que vem. E do lado dos Raiders, é mais um jogo. Parece que todo jogo do Raiders é igual. O Derek Carr tem bons números: 32 passes de 44, 311 jardas, 2 touchdowns. Mas ainda é um time que parece meio pouco agressivo nos dois lados da bola, né? Não é. Tem uma defesa que é muito fraca na frente e pior ainda na secundária. Não compensa essa fraqueza na defesa com um ataque mais potente, mais agressivo. E é um time feito para vencer os adversários ruins, ter dificuldade contra os times médios e perder para os times ruins. Eu acho que é o Raiders. Claro, é um time 7-9, 8-8 no máximo, na minha opinião. E para mim foi mais um jogo bem típico dos Raiders. É, se tem uma coisa que eu não esperaria de um time do John Gruden, é isso que tá acontecendo aqui com esse Las Vegas. Quase que eu falei Los Angeles Raiders, é um erro completamente diferente. Com esse Las Vegas Raiders. É que é um time xoxo. Não tem muito o que falar, é um time xoxo, é um time que você olha os números, eles são bons, mas ele não tem nenhum. Empolgou, teve uma jogada excelente defensiva, ou que um edge rusher venceu um duplo time e sacou o quarterback, ou uma interceptação muito bonita, ou um passe longo do Derek Carr pro Henry Huggs, que é um cara que não vem sendo muito utilizado. É um time que faz o simples, que é o suficiente para vencer outros times xoxos, como o New Orleans Saints, como foi a partida com o New Orleans Saints, que eram dois times sem criatividade. Quando eles enfrentam um time mais bem estruturado, com mais criatividade, como o Buffalo Bills, aí não teve muita comparação. O jogo foi 30-23, mas é um placar até meio enganoso, porque os Bills tiveram o controle do jogo, e isso com o Josh Allen saindo machucado uma parte do jogo. Então é um time que tá lá, mas não inspira muita confiança para vencer os jogos grandes. Vamos passar agora para Colts e Bears. Um número. Aliás, vou deixar para falar esse número depois, mas os Colts venceram por 19-11.
Acho que no jogo mais feio da rodada, né, João? Dá pra falar isso, né? Nenhum dos ataques foi bem. O Nick Foles foi muito mal. Eu acho que o ataque dos Colts teve mais dificuldade por méritos da defesa dos Bears, que é muito boa. É legítima, é uma das 10 melhores defesas da NFL, provavelmente mais do que isso. Mas do outro lado, eu acho que a gente sabe que a defesa dos Colts não é espetacular. Eu acho que é muito demérito mesmo desse ataque dos Bears, que com o Nick Foles tem problemas. Tem mais problemas com o Mitch Trubisky, mas ainda tem problemas sendo o Nick Foles. E sim, eles passaram para 249 jardas, né? É difícil você passar para 249 jardas e sair com 11 pontos apenas. O Allen Robinson teve um ótimo jogo, mas são dois times que têm. Eu acho que dois times que têm coisas boas que eles fazem, mas também tem falhas grandes. E a gente viu um jogo que os dois times estiveram bem longe da sua melhor atuação possível. É, não. Dizem as más línguas, eu não vou ser isso eu não vou dizer isso aqui, eu só vou repassar que esse foi o. Você poderia ter tido o Campbell, Verdade. e- mas Ou você é, poderia ter o James Ball, né? Também, né? é algumas opções para esses dois times. Andy é, Dalton, qualquer coisa. Escolheram talvez as erradas, mas é um jogo, sinceramente, foi um jogo chato. É um jogo que o ataque do Chicago Bears talvez tenha sido o melhor ataque, mas ainda assim não é um bom ataque, porque o Nick Foles teve problema com interceptação. Também não foi nada demais esse jogo. Foi um jogo onde o Diablos conseguiu ser o menos pior. Literalmente foi o time que venceu por ser menos pior. É um time profissional de futebol americano, é um time competitivo, apesar de eu. Acho que eu vi agora do Flip Rivers não me anima, né? Ele parece basicamente o quarterback do ano passado, que eu já não gostava muito e tem margem para melhorar. Os Colts têm margem para melhorar, podem jogar melhor na defesa. E tudo bem, é o Chicago Bears, mas qualquer time que você segura a 11 pontos na NFL é um feito considerável, mas eu acho que é muito mais demérito dos Bears como um ataque do que uma grande evolução da defesa dos Colts. Vamos terminar os jogos do segundo horário antes de passar para o Sunday Night Football. O pessoal exige de mim imparcialidade, não sei por que exigem imparcialidade de mim, então tem que falar do New York Giants, que já são, João, mais de 180 minutos sem marcar um touchdown. 180 minutos sem marcar um touchdown. O último touchdown do. Aliás, fiz errado a conta, desculpa. Eu tô tentando fazer a conta de cabeça. Notem isso. Os Giants fizeram um touchdown no jogo da semana 2 contra o próprio Bears, no terceiro quarto. E agora, eu fiz a conta no Twitter. Eu acho que a gente tá entre 140 minutos mais ou menos. De qualquer forma, não é muito melhor. Os Giants têm 2 touchdowns em 4 jogos. O Daniel Jones não tem condições de jogar na NFL nesse momento. Não tem nenhum motivo para ele ser um quarterback titular na NFL nesse momento. Os Giants, pelo menos, mostraram uma defesa profissional de um time de futebol americano. Conseguiram segurar bastante o Los Angeles Rams, mas o Giants é um péssimo time. E o Los Angeles Rams, acho que entra mais um naquela categoria que a gente falou de times que é, vêm de jogos intensos e só queriam sair com a vitória, não nenhum momento tiraram o freio de mão. Não sei se você concorda. É, mais um exemplo de time que, não vou nem dizer rapidamente, antes do jogo mesmo, identificou que pra gente vencer a gente não precisa dar 100% aqui, a gente pode jogar 60% que ainda vai ser tranquilo. Então, o Los Angeles Rams entrou com 60% que é de vontade, de técnica, e ainda assim foi tranquilo de vencer o New York Giants, porque é o segundo pior time da NFL. É mesmo, Então, segundo? é o segundo. Por favor, não discuta isso comigo. Eu não sei É, não. não, vamos para ser honesto, eu acho que os Giants têm uma defesa melhor que a dos Jets, E o Giants tem um ataque mas, melhor. mas não necessariamente, mas eu acho que o Sam Darnold é capaz de, em um momento de brilhantismo, te dar alguma coisa que o Daniel Jones nunca vai conseguir te dar.
Então o ataque do Jets parece ser melhor porque tem a jogada do Darnold contra o San Francisco 49ers que ele lançou touchdown pro Bears, ou tem o touchdown que ele lançou contra os Colts, ou o touchdown que ele correu contra os Broncos, que o Daniel Jones não vai te dar isso em nenhum momento. Mas em si o ataque eu também não consigo ver muita diferença entre os dois. Mas o Los Angeles Rams fez o dever de casa. Não acho que era uma partida que eles tinham que dar um statement, alguma coisa, como a gente falou, Lamar Jackson. Entraram de freio de mão puxadíssimo e ainda assim venceram com tranquilidade, sair ileso desse jogo e já começa. E sinceramente, eu acho que já estavam pensando na próxima semana. Não sei se com tranquilidade, né? Porque esse jogo ficou bem parelho bastante tempo e teve aquele touchdown longo do. Assim, porque a sensação era que o Rams estava controlando o jogo. Mas quando você nunca sai muito, destaca muito do placar, é sempre perigoso. E até aquele touchdown longo do Cooper Kupp, de 55 jardas, o jogo tava parelho, né? Mas a diferença dos dois times ali é muito grande. E eu concordo, eu acho que os Rams foram mais um desses times, com tanto time se machucando, todo jogador se machucando, eu acho que a gente não vai ver os times bons dando 100% contra times destacadamente ruins como são o New York Football Giants e o New York Football Jets também. Mas vamos passar para o Sunday Night Football agora, mas antes disso eu vou me despedir do João Eduardo Dutra. João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Vamos seguir agora, vamos falar do Sunday Night Football, da vitória do Philadelphia Eagles para cima do 49ers, 25-20. O 49ers ainda teve um Hail Mary no último lance para tentar vencer. A bola até chegou na end zone, mas nenhum recebedor do 49ers conseguiu fazer a recepção para touchdown. Um jogo bem feio, de baixo nível técnico. Até acho que as defesas, principalmente a defesa dos Eagles, apresentou alguma coisa positiva, mas mais deméritos desse ataque do Philadelphia Eagles mesmo. Quer dizer, dos dois ataques, né? Principalmente o do 49ers com o Nick Mullens, que aliás, chega de qualquer tipo de especulação sobre uma possível controvérsia na posição de quarterback em São Francisco. O Nick Mullens foi substituído pelo CJ Beathard durante o jogo, que também não foi muito melhor do que ele. Carson Wentz fez o melhor jogo da temporada dele, o que não é nenhum grande feito, que a temporada dele vem sendo péssima. Não foi um grande jogo, muito longe disso, mas ele mostrou resiliência, mostrou luta, mostrou... Sim, nunca... Esses problemas do Carson Wentz que ele vem tendo até agora, nenhum vem de falta de esforço, de trabalho. E ele continuou fazendo isso, se esforçou muito. O principal wide receiver dele foi o Travis Fulgham. Ele passou a bola pro Greg Ward também e pro John Hightower. Ou seja, o corpo de recebedores totalmente dizimado. O Lane Johnson chegou a sair de campo e depois voltou. O Fletcher Cox chegou a sair de jogo e depois voltou. Enfim, um time que tá com muitos problemas de lesão, né? Não que do outro lado esteja muito melhor. 49ers, como eu falei, sem o Jimmy Garoppolo, sem o Raheem Mostert, até teve o retorno do Deebo Samuel, que jogou snaps limitados, e a longo prazo ele e o Brandon Ayuk juntos com o George Kittle também vai fazer uma diferença grande nesse ataque. Mas a defesa, assim, a gente esperava uma regressão, eu digo a gente, as pessoas que acompanham o futebol americano, pela natureza do desempenho de defesa que não é estável como ataque, e as lesões só aceleraram esse processo, né? A defesa do 49ers não consegue, a secundária tem problemas sem o Richard Sherman, ela não consegue consistentemente pressionar o quarterback, até conseguiu pressionar o Carson Wentz, mas a linha ofensiva dos Eagles tem problema, jogou sem o Jason Peters, né, que está fora possivelmente da temporada, com uma lesão no pé, e sem um pass rush de elite como era da equipe, e com a lesão do Richard Sherman, a secundária está sofrendo também do 49ers, né? Então é um time que tem muitos problemas e a maior parte deles vindo das lesões. Mas eu até tuitei isso, eu acho que com tudo que o 49ers passou de lesão, chegar na semana 5, 2-2 é lucro.
se você oferece esse 2-2 você chega pro torcedor do 49ers, volta no tempo antes da semana 1 e fala todo mundo que vai se machucar e fala, eu posso garantir agora que você vai terminar os 4 próximos jogos 2-2. Todos os torcedores dos 49ers aceitariam, ou deveriam pelo menos aceitar, porque foram baixas pesadas, né? Richard Sherman, Nick Bosa e Dee Ford, o próprio Jimmy Garoppolo, o George Kittle chegou a perder alguns jogos, enfim, foram desfalques pesados, né? E sim, o calendário foi bem fácil do 49ers, né? Giants, Jets, Cardinals e Eagles. Pelo que a gente viu, o Cardinals jogando nas últimas 2 semanas não é o time tão dominante como parecia ser. O que a gente viu do Philadelphia Eagles nesse primeiro mês, a gente sabe que não é um time dominante. Giants e Jets brigando ali por centímetros na disputa pela primeira escolha geral. Então, era um calendário bem fácil. Eu acho que vai ser uma caminhada grande pro 49ers conseguir uma vaga nos playoffs. E porque tá numa divisão dificílima. Uma conferência também que não é tão difícil quanto a gente esperava, mas ainda é uma conferência disputada. Agora, do lado do Philadelphia Eagles, uma vitória que deixa o time respirar. Eu não lembro de um começo de temporada tão bizarro como esse do Carson Wentz. Um quarterback que já jogou tão bem, já jogou em nível de MVP por uma temporada quase inteira, como foi em 2017. Teria sido MVP em 2017. Nunca vi um quarterback que já jogou nesse nível ter um mês tão ruim quanto o Wentz. Como eu falei, ele jogou melhor, mas ainda assim bem longe do que ele pode jogar, mesmo levando em consideração os desfalques ao redor dele. Isso não impede que a gente possa fazer uma análise do Wentz. E ele jogou muito bem com esse nível de desfalque na temporada passada. A diferença é a linha ofensiva. A linha ofensiva tá mais desfalcada mesmo que ano passado, mas não justifica. O Wentz ele tem o pior rating da NFL de dentro do pocket limpo e não justifica. Não, o resumo é esse, não justifica. O Philadelphia Eagles está na liderança da divisão, que é absurdo. Eu ainda acredito que o Dallas Cowboys vence essa divisão. Eu não vi nada nos Eagles hoje que me faça acreditar que esse time a longo prazo possa ser... Não deu sinais claros de evolução. Não deu nenhum sinal claro de que o Wentz já está superando e que eles podem sobreviver com esse corpo de recebedores, com o Wentz nesse nível. A defesa deu bons sinais, é verdade. A defesa deu bons sinais. A linha defensiva dos Eagles jogou muito bem, mas ainda não é suficiente. Eu vou precisar ver mais coisas concretas desse time antes de acreditar no que possa vencer a divisão. Eu ainda acredito que o Dallas Cowboys, que tem muitos problemas, mas se você pega todos os lados da bola, ataque, defesa, dos 4 times da NFC Leste, o lado mais forte disparado é o ataque do Dallas Cowboys. Eu acho que é um time que vai melhorar ao longo do ano e mostra muitas coisas que eles fazem bem que devem melhorar ainda mais, e eu acredito que por isso o Dallas Cowboys deve ser encarado como o favorito na NFC Leste. Passando a régua nesse jogo, é muito difícil fazer. Eu tô procurando alguma coisa para elogiar aqui no Philadelphia Eagles, para o torcedor não ficar chateado, mas a verdade é que eu não achei que foi um bom jogo. Eu achei que o 49ers jogou muito mal. A defesa dos Eagles foi a melhor atuação da defesa dos Eagles na temporada. Então, para encerrar com um elogio ao Philadelphia Eagles, deu sinais positivos na defesa, principalmente na linha defensiva. Gostei bastante do Derek Barnett. O Fletcher Cox, ele chegou a deixar o jogo machucado, mas teve bons momentos também. E assim, ter uma defesa boa é melhor do que não ter uma boa defesa. E a defesa do 49ers nesse momento não é uma boa defesa. Bem, é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que participou do Esquenta NFL. Todo domingo, 11 da manhã, a gente faz aí um esquenta para a rodada, fala dos jogos, últimas notícias, fala de apostas, fala de fantasy football. O Rodrigo participou lá comigo e foi bem legal, então não perca no próximo domingo. O podcast volta na terça-feira com edição exclusiva para apoiadores
E depois, na quarta-feira, com o segundo podcast da semana, preview da semana 5 da NFL. Análise da rodada dupla do Monday Night Football vai estar no podcast exclusivo para assinantes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado ao João e muito obrigado a você que escutou. Como eu falei, a agenda da semana, podcast terça, podcast quarta. E não esqueça de avaliar lá no iTunes, se você escuta no iTunes, e indica para os seus amigos se você curtiu o programa. Me ajuda bastante. Esse marketing boca a boca é que vai fazer esse podcast crescer. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!